Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, Ectoplasmia e Clarividência. As experiências de Stefan Ozowicz no Congresso de Varsóvia, agosto e setembro de 1923. A Society for Physical Research tinha preparado, a fim de realizar uma experiência crucial com Stefan Ozowicz, um documento que confiou ao Sr. Digwall, seu representante no Congresso de Varsóvia. O Sr. Digwall é, como se sabe, um predigitador famoso e um eminente metapsiquista, e teve um papel importante na preparação do documento. Para evitar, se possível, a leitura do pensamento, não quis ele participar da experiência. Entregou a folha fechada ao Dr. de Notzkin, que se dirigiu com o Sr. Sudri e comigo em 30 de agosto de 1923, às 23 horas, para a casa do Sr. Ozowicz. A pedido do Sr. Ozowicz, enquanto tomava um chá, a experiência começou imediatamente. O Dr. Notzkin trouxera, além do documento da Sociedade de Pesquisa Psíquica, outras duas cartas preparadas com antecedência que lhe haviam sido entregues por dois congressistas. As duas últimas foram preparadas e seladas com lacre no hotel de Europa, naquela mesma tarde, depois do almoço. O Sr. Ozowicz pega as três cartas, palpas e escolhe a carta do Sr. PR, fechada com envelope cinza. As outras duas tinham envelopes brancos. Entender-se a partir do que se segue o interesse desses pequenos detalhes. Ozowicz concentra-se segurando o documento em suas mãos crispadas e começa a passear sem que o percamos de vista. Ele fala em frases curtas, com longas pausas, e eu anoto suas palavras conforme ele as vai dizendo. Eu sinto o restaurante, o hotel de Europa. Não foi você quem o escreveu, é outro homem que eu poderia descrever. A carta que estou segurando. O documento da ESPR tem vários envelopes. É uma carta e não uma carta. É uma carta e não é uma carta. Vejo uma coisa esverdeada de papelão. São as outras cartas brancas, as que vêm do Hotel da Europa. Vejo um estrangeiro entre 34 anos e 35 anos. Fala pouco. É um tanto obeso. Você falou com ele. A carta que estou segurando foi preparada para mim. Não consigo entender. Eu vejo vermelho, algo vermelho, cores. Não sei porque. Vejo uma pequena garrafa. Vejo um gabinete decorado com uma madeira entalhada grande. Um tanto sombrio. É seu gabinete. Segue uma descrição detalhada e exata do gabinete do Sr. Notzkin. Há uma carta, um desenho. Há na carta um desenho feito por alguém que não é artista. Há alguma coisa vermelha que com esta garrafa. Sem dúvida, há um terceiro envelope vermelho. Há um quadro, desenho em um ângulo do papel. A garrafa está muito mal desenhada. Eu vejo. Naquele momento ele pega a caneta e faz o desenho da página seguinte. Antes de 1923, há alguma coisa escrita. Há algo mais escrito no verso que eu não consigo ler. Vejo os dois homens que escreveram as cartas brancas. Um é o obeso mencionado antes. O outro é parecido com o secretário do Congresso. O Dr. Notzkin então toma a palavra para dizer que é exato. Uma das cartas brancas é do Sr. Neumann, o eminente médico praticante de Baden-Baden. A outra é do Sr. Vett. Os dois habitam no Hotel de Europa. Notzkin continua. Antes do ano há uma data, uma cidade. É uma escrita mais de mulher do que de homem. O Dr. Limpsky pergunta em que língua e responde em francês e adiciona: a garrafa está ligeiramente inclinada, não tem rolha, é feito com várias linhas. O pacote é formado assim: primeiro, um envelope cinza no exterior; segundo, um envelope escuro esverdeado; terceiro, um envelope vermelho; depois um papel branco dobrado em dois, com o desenho em seu interior. Decidimos, apesar da nossa impaciência, em devolver o documento intacto e sem ser aberto ao Sr. Dingwall, e que o Dr. Limpsky fez naquela mesma noite. No dia seguinte, após sua comunicação sobre as experiências com Wiltshire, o Dr. Limpsky anunciou que iria comunicar a experiência feita com Ozowicz no Congresso a realizar a verificação. Então, li a ata anterior e copiei no quadro negro o desenho feito pelo Sr. Ozowicz. O Sr. Dingwall mostrou o pacote intacto com seus olhos, expôs as precauções tomadas para garantir que o pacote não tivesse sido aberto. Ele disse que continha um pedaço de papel dobrado em dois, guardado em um primeiro envelope. Este primeiro envelope estava dentro do outro envelope. Este segundo envelope estava dentro do terceiro, cinza, externo e lacrado. Além disso, a embalagem havia sido perfurada em 4 lugares, com uma agulha muito fina.
de modo que os orifícios não se encaixassem mais ou desejasse passar a luz através, se os envelopes tivessem sido retirados. O Sr. Digimon acrescentou que essas precauções davam uma certeza absoluta e que ele afirmava que o pacote não tinha sido aberto. Todos esperavam com impaciência. O salão da universidade estava repleto e silencioso. Oswick, um pouco pálido e nervoso, estava emocionado. Lento e sossegadamente, o Sr. Digimon cortou com cautela e, ajudado por um canivete, o primeiro envelope. Tirou o segundo, negro esverdeado. Após esse segundo e da mesma forma, ele tirou um terceiro envelope vermelho. Houve aplauso. Em seguida, cortou o envelope vermelho e tirou um pedaço de papel dobrado em dois. Mostrou o conteúdo da cópia do quadro negro ao lado do desenho de Oswick. A identidade era absoluta. No verso do desenho estava a seguinte frase, em francês, que o clarividente declarava não poder ler. Os vinhedos do Reno, do Mosela e da Borgonha produzem um vinho excelente. A data estava incompleta no desenho de Oscar. O original dizia 22 de agosto de 1923. Mas Oswick havia especificado que antes de 1923, algo que não consigo ler, uma data ou uma cidade. A sala inteira em pé e olhando para Oswick explodiu em aplausos e tributou-lhe uma grande ovação. O Dr. Notsky exclamou, obrigado, obrigado, em nome da ciência. Assim foi essa bela e decisiva experiência. Ela completa nossas numerosas observações sobre a maravilhosa faculdade do Sr. Oswick. Eis a ata do Sr. Dingwall sobre as precauções tomadas para a experiência. Um envelope fechado. Preparei o pacote lacrado na tarde de 22 de agosto de 1923. Ninguém viu essa operação, ninguém ficou sabendo o que eu havia escrito, desenhado no papel que continha. O papel media 17 por 5 por 11 centímetros. Escrevi as seguintes palavras no topo da folha, antes de colocá-lo no primeiro envelope. Os vinhedos do Reino, do Mosela e da Borgonha produzem um vinho excelente. Tracei na parte inferior da folha um croque bem primitivo com a intenção de dar a ideia de uma garrafa, sem traçar exatamente a imagem. Moldurei-o com 3 linhas e a quarta formava pelo lado esquerdo do papel. Em seguida escrevi no canto inferior direito, agosto 22 de 1923. A folha foi então dobrada com a escrita voltada para fora e colocada em um envelope de papel vermelho opaco, medido aproximadamente 11,5 por 9 centímetros. A folha foi colocada de tal modo que a escrita ficava na parte interior do envelope e o croque na parte do fecho. Este envelope vermelho não estava fechado e, por sua vez, foi inserido pelo lado do fecho em um envelope preto opaco. Não havia jogo entre os dois envelopes. Este segundo envelope, sem fechar, foi então colocado pelo lado do fecho em um envelope de papel cinza. E por último, este foi fechado e lacrado na parte inferior. 4 furos foram feitos nos cantos do pacote, que foi guardado até a partida para Varsóvia. Lá o documento ficou trancado a chave na minha mala. Era carregado por mim no bolso do meu paletó, preso antes que entre as páginas do meu passaporte, assim até o momento em que eu entreguei ao barão de Notsky para a experiência. Experiência do Sr. Smurlo. O Sr. Prosper de Smurlo, presidente da Sociedade Psicofísica de Varsóvia, comunicou as seguintes atos de 2 belas experiências feitas com o Sr. Oswick. Revista Metapsíquica, novembro e dezembro de 1923. A Sociedade Psicofísica de Varsóvia quer realizar uma sessão psicométrica em condições que excluam quase completamente a possibilidade de telepatia. Sabe-se o quão provável é o papel da telepatia na maioria das sessões desse tipo, já que cada pessoa que dá ou envia qualquer documento destinado à experiência naturalmente interessa pelo resultado e, conscientemente ou não, concentra seus pensamentos sobre o documento, o que pode facilitar a tarefa do vidente. Para evitar esta eventualidade, o comitê da sociedade decidiu preparar vários objetos provenientes de uma única pessoa, dos quais apenas um seria submetido ao médium. Nesse caso, a ação de telepatia tornar-se mais difícil, uma vez que a pessoa em questão não sabia qual documento passaria pela experiência. A ação mental seria exercida não sobre o documento escolhido, mas sobre aquele dos objetos em que eventualmente seu dono mais pensasse. Para este efeito, dirigimos a uma pessoa que não é membro da nossa sociedade, o Sr. Marjan, artista e ilustre pintor.
que também lida com a arqueologia e antropologia. Pedimos a ele que tivesse a bondade de nos dar alguns objetos que pudessem servir para a experiência e que não informasse ninguém sobre este assunto. O Sr. Marjan não conhece o Sr. Oswick. Os membros da nossa sociedade comprometeram-se mutuamente a manter o segredo do projeto de experiência até sua execução. O Sr. Marjan devia colocar alguns objetos separadamente em caixas de iguais dimensões, após tê-los rodeado com algodão para evitar qualquer ruído que pudesse indicar a natureza do objeto. Em cada caixa também devia haver um papel com um número, em envelopes fechados, marcados com números correspondentes. Devia estar a descrição dos objetos para facilitar o trabalho do Sr. Oswick. Enviei-lhe pessoalmente 4 caixas quadradas de dimensões iguais e um maço de algodão. Em fevereiro de 1923, o Sr. Marjan devolveu-nos as 4 caixas lacradas com barbante amarrado em cruz. Nós não conhecíamos em absoluto seu conteúdo. E 4 envelopes igualmente fechados, marcados com os números 1, 2, 3 e 4. Guardei todos esses objetos sob chave. Falamos com o engenheiro Oswick em 28 de fevereiro, pedindo-lhe que nos concedesse uma sessão. No dia 10 de março recebemos a resposta, na qual o Sr. Oswick informava que nos esperava no Hotel de Europa no dia 12 de março, às 8 horas da noite. Não foi dito ao Sr. Marjan sobre isso. No dia indicado, fui à casa do Sr. Oswick em companhia do vice-presidente da nossa sociedade, doutor em medicina general Trezemeski, chefe do departamento sanitário do Ministério da Guerra, falecido em 4 de junho. Estavam presentes o senhor e a senhorita Oswick, o senhor Martin Nuska, enviado extraordinário e ministro plenipotecário da Letônia, acompanhado de sua esposa. O Sr. Oswick pegou uma das caixas que eu havia escolhido aleatoriamente em minha casa, embrulhada em várias folhas de papel, amarrada com barbante lacrado com meu selo, e sentou-se no sofá ao meu lado. O Sr. Oswick participava desta vez em quando da conversa geral, várias vezes interrompida pelo telefone. As palavras proferidas pelo Sr. Oswick foram cuidadosamente anotadas por mim. Aqui eu as reproduzo. É uma caixa preta que antes conteve uma dúzia de placas fotográficas. Uma dessas placas quebrou e elas foram retiradas da caixa por uma mulher magra que adora música. A caixa estava em um local próximo à rua em Varsóvia, mas vem de fora, da Alemanha, me parece. Na tampa há uma etiqueta que tem uma coisa de estilo egípcio. Vejo uma fábrica, um local, muitos jovens que trabalham ao redor dessas caixas. Há um montão delas, agora não há placas na caixa. Contém uma coisa que não tem nada a ver com elas, um objeto cinza de vidro, não de argila, eu vejo fogo. Não é um objeto, mas um fragmento, uma parte. Como ele é antigo, tem centenas e centenas de anos. É um fragmento de uma urna pré-histórica quebrada. Eu a vejo. Eis a sua forma. O Sr. Oswick descreve a forma por meio de movimento das mãos. Foi encontrada cavando o chão. Assim, vejo a areia. Pessoas que cavam. Há algo mais na caixa também. Uma coisa branca. Não entendo que relação pode haver entre este objeto e a farmácia. Vejo onde fica. Aqui em Varsóvia. Uma senhora comprou esta coisa. Então o Sr. Oswick interrompeu-se, declarando que estava cansado. A sessão, contando os intervalos e a conversa, durou cerca de 50 minutos. Antes de abrir a caixa, o Sr. Oswick desenhou para nós com a caneta o contorno do objeto que ela devia conter. Tiramos então o barbante, o papel do embrulho e uma caixa preta. Apareceu à nossa vista, na qual meses antes eu havia recebido as diapositivas da casa Cisilai, que fica na rua Kilmina, em Varsóvia. Elas me foram remetidas por uma das empregadas do armazém, uma senhora magra, que mais tarde descobri que gosta muito de música. A caixa continha uma dúzia de placas diapositivas. Não foi possível descobrir quem havia pegado as placas depois, ou se uma delas estava quebrada. As placas provinham da fábrica da Ernemann, em Dresden, na Alemanha. A etiqueta representa uma cabeça de mulher que lembra a cabeça de Isis entre duas colunas de estilo egípcio. Na caixa encontramos um fragmento de uma urna rodeada de algodão e um papel com o número 2. Após abrir um envelope marcado com o mesmo número, lemos nele a seguinte descrição, assinada pelo Sr. Marjan. Assinada pelo Sr. Niek Marjan.
assinado pelo Sr. Majão, fragmento de uma urna pré-histórica encontrado pelo Sr. Majão em 1904, nas proximidades de Varsóvia. O algodão em bruto que estava na caixa e que enviei ao Sr. Majão foi comprada por minha esposa por uma farmácia localizada na rua em Varsóvia. Portanto, a descrição do Sr. Oswick era perfeitamente exata e corresponde à realidade dos fatos. Considero esta experiência como uma das mais interessantes e instrutivas deste gênero, pois nos permite observar todo o processo do fenômeno psicométrico. O psicometra começou descrevendo a parte externa da caixa e parecia gradualmente penetrar em seu interior até o próprio objeto. Nem o general Tremesky, nem eu podíamos imaginar que o Sr. Oswick nos contaria algo sobre a caixa. Pensamos que ele procederia apenas à descrição do objeto encerrado nela. Esse então era um fato completamente inesperado e qualquer sugestão consciente de nossa parte deve ser excluída. Nossa sessão também desmentiu a opinião de muitas pessoas de que o Sr. Oswick só vê o que está escrito à mão e não pode dizer nada sobre as coisas impressas. É verdade que até então a maior parte das experiências havia sido feita com cartas. Pode-se dizer que as faculdades do Sr. Oswick são universais. O desenho que ele fez de uma parte do vaso quebrado antes de abrir a caixa parece ser exatamente com o próprio objeto. Deve-se acrescentar que o Sr. Marjan ficou muito surpreso ao saber o resultado da experiência e que lamentou muito não termos escolhido outra caixa que contivesse um objeto que para ele era muito mais interessante. Esta é outra prova contra a telepatia, porque tal interesse em outro objeto podia desorientar o médium. Após um curto intervalo, o tempo justo para tomar uma xícara de chá, o Sr. Oswick sugeriu-me fazer outra experiência com um desenho. Portanto, peguei um lápis e um pedaço de papel. O cartão de visita do Sr. Nuxan, um envelope muito opaco e um livro que serviria de escrivaninha, e saí para o corredor, fechando atrás de mim a dupla porta da sala. Fiquei parado por um momento, meditando o desenho. Depois afastei-me alguns passos para a direita, onde num ângulo do corredor vi um banco. Sentei nele, colocando o livro no braço desse banco. Fiz o seguinte desenho: 2 espadas entrelaçadas e uma seta. Depois de terminado, coloquei o documento no envelope, fechei e entreguei ao Sr. Oswick. Ele pegou e levou as costas e disse, quase que instantaneamente: mas você desenhou uma coisa muito complicada, uma coisa que corta. Eu vejo, são 2 sabres, 2 espadas cruzadas, existe alguma coisa no meio. Você o desenhou no final. Ah, já estou vendo, é uma flecha com uma ponta para cima. Vou tentar desenhar isso, embora eu não saiba desenhar bem. Dizendo isso, o Sr. Oswick sentou à mesa e fez o desenho aqui reproduzido, partindo do mesmo ponto e da mesma linha que eu, como ele, mencionei. O desenho que foi feito no papel. O desenho que o médium fez. Se a telepatia é possível nesse caso, e no entanto muito difícil de se admitir em muitas outras experiências que foram feitas até agora, tratava-se com efeito de 3 objetos, e não apenas de um, como de costume. O Sr. Oswick devia, além disso, adivinhar a posição mútua. Levando em consideração as faculdades de psicometria do Sr. Oswick, tantas vezes comprovadas, pode-se afirmar que nesse caso também estavam na presença de um fenômeno de psicometria e não de telepatia. O que foi ainda mais interessante para mim é que o Sr. Oswick repetiu-me exatamente com o maior detalhe tudo o que eu tinha feito desde que saí da sala. Ele me disse que eu tinha ficado em pé por um momento, depois tinha virado para a direita e tinha sentado no banco, em qual direção eu virava o rosto e como colocava o livro, sob o banco, etc. Tudo isso como se ele estivesse lá comigo e tivesse visto o que aconteceu. Quanto ao resto, ele contou todos esses detalhes às pessoas presentes naquela sala antes de eu voltar.
Então isso é clara evidência. Realmente parece que o Sr. Oswald possui todas as faculdades supranormais. As atas das experiências assinadas por todos os presentes conservam-se entre as atas da Sociedade Psicofísica de Varsóvia. Gostaria de terminar esta carta expressando minha mais profunda gratidão ao engenheiro Stefan Oswald, cuja gentileza nos permitiu obter essas interessantes experiências. Se a bondade do Sr. Oswald para com nossa sociedade ainda não se esgotou, espero ainda realizar com ele uma experiência da minha invenção, que creio eu nunca foi praticada, mas não deixarei eu de comunicar o resultado à Sociedade Internacional de Metapsíquica. Prosper de Smurlo, presidente da Sociedade Psicofísica de Varsóvia. A lucidez sobre o objetivo humano, investigação experimental, experiência com a senhorita B. Se os médios de efeito físico são raros na França, nos países latinos, em compensação, os médios de ordem intelectual são bastante numerosos. Os fenômenos de premonição, de transmissão de pensamento, ou melhor dizendo, de comunhão mental, de clara evidência no presente, no passado, no mesmo e no futuro, são observados com relativa frequência. Os sujeitos capazes de produzir esses fenômenos são encontrados em todos os ambientes. Entre os profissionais que fervilham nos grandes centros, há aqueles dotados de faculdades verídicas. E sim, entre eles há muitos charlatões e exploradores de credulidade. Há naqueles também, felizmente, de perfeita consciência, sinceros e honestos. Qual é nesses últimos a parte de verdade, a parte de erro, de lucidez real ou de ilusão? Pergunta. Achamos interessante estudá-lo. Infelizmente, esse estudo não deixa de apresentar grandes dificuldades. Em primeiro lugar, os fatos da lucidez dão pouca facilidade à experimentação metódica. Sua instabilidade, a ausência de regras em suas manifestações, seu caráter inesperado, catastrófico, não permite senão acumular observações. O plano que o Instituto havia traçado em dirigir-se aos principais videntes, considerados como sinceros em Paris, e pedir sua leal colaboração para a investigação metódica. Pedimos a esses videntes que dedicassem 2 ou 3 horas por semana a essa colaboração. Na hora marcada, um investigador sempre diferente, desconhecido para eles, apareceria no incógnito mais rigoroso e anotaria tudo o que o vidente lhe dissesse. Seria fácil checar depois o sucesso e os fracassos, os erros e as verdades. Devemos dizer que as gestões preliminares a fim de organizar essa pesquisa produzirem em nós uma primeira decepção. Os sujeitos solicitados, em geral, evadiam-se. As desculpas eram as mesmas: excesso de trabalho, falta de tempo, etc. De todos os pretextos, um que nos foi dado com frequência era plausível. Só a perspectiva de serem submetidos à pesquisa, de se encontrarem, por assim dizer, perante um juiz, bastava. Dizerem-nos vários deles para os paralisar. Aceitaram, mas com a condição de não saberem antes da sessão que se tratava de um investigador, que apareceria de improviso como um cliente comum. Essa condição legítima em tese, na prática, era inaceitável. Os cientistas, alguns deles médicos, todos muito ocupados, não podiam perder tempo em solicitar consultas individuais ou em fazer anticâmeras. Dentre todos os sujeitos, apenas 2 consentiram em se colocar inteiramente à nossa disposição. Como precisamente esses 2 videntes estavam entre os mais famosos de Paris, a senhorita B e a senhorita F. Limitamos a nossa pesquisa a essas 2. Por essas razões, independente da nossa vontade, tivemos de adiar o trabalho com a senhorita F para uma época posterior. No entanto, a nossa investigação com a senhorita B é suficiente para nos permitir conhecer as fases e os resultados. Como se verá mais adiante, são de natureza satisfatória e nos oferecem fatos claros, precisos, alguns dos quais merecem ser considerados clássicos. Nossa investigação sobre a lucidez da senhorita B consistiu em 2 períodos bem delimitados. No primeiro, recebendo testemunhos de um grande número de pessoas de espírito crítico e digno de fé, que também haviam tido a ocasião de observar por si mesmo antes do nosso estudo as faculdades de clarividência da senhorita B. Na segunda fase, organizamos nossa série de experiências sistemáticas. A primeira fase não tem, obviamente, aos nossos olhos, e não poderia ter senão um indicador e um valor relativo. Com efeito, sabe-se o quanto os depoimentos, mesmo que sejam de primeira mão, se não forem registrados imediatamente, podem ser distorcidos por alterações involuntárias em memória ou pela tendência irresistível e inconsciente de exagerar quando se trata de fatos maravilhosos. Portanto, não os levaremos em consideração, seja qual for o interesse das narrativas. Agora é uma mãe que recebe, segundo ela diz, de seu filho morto na guerra, relatos exatos, ignorados dela, mas reconhecidos mais tarde como verdadeiros, a respeito dos seus últimos dias e de sua morte. Em seguida é outra mãe, cujo filho, também morto na guerra, vem agradecer por um presente, descrito em detalhe pela vidente, enviado na véspera de batalha em que foi morto
De outra feita, é um homem cujo filho havia morrido em circunstâncias misteriosas, crime ou suicídio, a quem a vidente dá as mais circunstanciados detalhes, absolutamente inesperados e reconhecidos como exatos, sobre as causas dessa morte. Mais uma vez, dissemos que tais fatos que poderíamos multiplicar não os mencionamos, senão a título de exemplo e sem insistir neles. Faremos uma única exceção no caso seguinte, porque é relatado por um médico eminente e apresenta um caráter preciso e rigoroso. O Dr. Iscovesco teve a bondade de escrever para nossa pesquisa este caso pessoal. O caso do Dr. Iscovesco. Eis o curto relato que você me pede. Observe que tudo isso aconteceu alguns anos antes da guerra e que eu não escrevi, como deveria, uma anotação ao sair da casa da senhorita B. Naquele momento não dei qualquer importância ao que ela predisse para mim e eu não entendi nada daquilo. Até um ano depois não surgiu em minha memória a estranha previsão da senhorita B, quando minha irmã sucumbiu em plena juventude de saúde com o resultado do sarampo. Fui vê-la investigando, instigado por alguns amigos que falaram muito bem dela para mim. Era absolutamente impossível que ela soubesse quem eu era. A ninguém eu comunicara a minha intenção de ir falar com ela. Eis o que ela me disse particularmente notável. Veja ao seu lado uma pessoa jovem, muito chegada a você, que vai morrer, e vejo um grupo de pessoas que falam uma língua estrangeira e se prepararem para recebê-lo no além. Há principalmente uma velhinha linda com uma touca. Aqui ela me descreveu uma touca especial que minha avó de origem russa, Crimeia, usava e que pode ser vista em um retrato a óleo que no momento atual está na casa de minha mãe. Várias vezes a senhorita B, que parecia escutar algo com muita atenção, me repetiu: estou desolada, ela fala uma língua estrangeira, não entendo o que ela diz. Saí de lá muito cético, convencido de que tudo isso não mereceria minha atenção. Um ano depois, minha irmã mais nova, casada há poucos meses, sucumbiu a um sarampo maligno e por causa de seu estado de gravidez. Foi quando me lembrei e entendi a previsão da senhorita B. Minha avó conhecia a minha irmã e ela era sua neta favorita. A uma pergunta nossa, o Dr. Iscovesco responde sem reservas que a descrição dada pela senhorita B da touca de sua avó era atualmente característica. Essa touca muito especial não lembrava touca alguma da França ou de qualquer outro país. Um incidente da língua estrangeira que a senhorita B não entendeu também é digno de ser notado. O Dr. Iscovesco também afirma que sua jovem irmã estava no momento da terrível previsão, em plena e perfeita saúde, e era impossível conceber temor algum a respeito disso. Biografia da senhorita B. A investigação desenvolvida pelo Instituto conta com a colaboração de 24 pessoas, na sua maioria homens de ciência ou doutores, todos eles com um espírito crítico muito aguçado. Destas 24 pessoas, 2 não puderam ser fiéis à citação. Aos 22 restantes juntaremos 3 outras pessoas que vieram a senhorita B, isolada espontaneamente, mas que nós deram sua narração, escrita imediatamente após a sessão, em que tínhamos a mais absoluta confiança. Uma dessas pessoas é um médico eminente, portanto temos um total de 25 testemunhos. Antes de dar os resultados dos nossos colaboradores, acreditamos ser útil expor para o perfeito entendimento do que se segue alguns detalhes sobre a mediunidade da senhorita B. A senhorita B é médium desde a primeira infância, até onde suas lembranças podem ser remontadas. Sua mãe tinha faculdades semelhantes, mas veladas por distúrbios nervosos e talvez mentais. A mediunidade da senhorita B sempre revestiu espontaneamente um aspecto exclusivo e estritamente espiritoide. Quando era muito pequena, ela enxergava os espíritos, falava com eles intimamente. Eles revelavam a ela pequenos segredos de suas coleguinhas e as meninas e a taxavam de bruxa. Pense-se o que se quiser sobre esse aspecto espiritual da mediunidade da senhorita B. É preciso levar isso em conta tanto na experimentação quanto na narração dos fatos. Iremos nos adaptar a essa condição sem apreciação pessoal, deixando para o leitor ciente a iniciativa do julgamento. Daremos também os relatos como eles se apresentam, reservando para o final deste trabalho a exposição das reflexões que os fatos nos sugerem. No verão de 1919, fui ver a senhorita B, para comunicar a ela os nossos projetos. Nós dois estávamos nos vendo pela primeira vez. Depois de me dar a conhecer e enquanto explicava o objetivo da minha visita, fiquei surpreso ao ver o rosto da senhorita B. Sinais de intensa emoção. Essa emoção era tamanha que ela mal conseguia falar depois de mim. Doutor, ela disse, perdoe-me, estou transtornada. Peço que se acalme, senhora, respondi. Garanto que venho a você cheio de simpatia.
Eu sei, doutor, e eu agradeço isso, mas você não consegue adivinhar os motivos do meu constrangimento. Veja-os. 10 anos atrás, meu marido acabava de morrer, deixando-me na penúria com filhos pequenos. Eu então dirigi-me aos espíritos, suplicando que me ajudassem a ganhar minha vida e a das minhas crianças com minhas faculdades mediúnicas. Prometi, se me ajudassem, dedicar-me passados 10 anos ao serviço de sua causa e à demonstração da verdade. O voto foi cumprido. Pois bem, doutor, há 10 anos, dia por dia, que fiz o voto e não o tinha confiado, senão a amigas íntimas. Quando vi você expondo-me o seu projeto, compreendi e disse para mim mesmo: aqui está o credor. Esta é a razão da emoção que suas palavras produziram em mim. A senhorita B acrescentou: estou pronto para cumprir minha promessa, farei o que for preciso para satisfazê-lo, porém fique bem entendido que eu não quero qualquer remuneração. Com esta condição, aceito sua proposta. De qualquer forma, estou cansado agora e peço deixar comigo a escolha do momento. Naturalmente concordamos, e no início de outubro a senhorita B nos avisou que ela estava pronta. Em seguida, organizamos nossa série de estudos. Vimos que a mediunidade da senhorita B tinha um aspecto espiritoide. Ela tem suas melhores visões pela manhã, quando está descansada, mas raramente à tarde. A evidência é evidente, principalmente em sua casa. Em seu ambiente familiar não é constante e às vezes é totalmente inexistente. A senhorita B não se utiliza de nenhum procedimento, nenhum artifício. Ela nunca está em hipnose, conversa tranquilamente sobre coisas indiferentes com o cliente. De repente interrompe, seu olhar fixa em um ponto, geralmente à sua frente e ao lado do cliente. Ela presta atenção apenas à sua visão, com a qual parece entrar em comunhão mental. A visão é sempre de um ou mais espíritos de parentes ou amigos do consulente já falecidos. Às vezes representa um amigo vivo, mas então sua aparência é diferente. A senhorita B não erra. A vidente descreve os espíritos em detalhes mais ou menos minuciosos. Em geral, ela os vê com os traços que costuma usar em vida. Ela entra em conversa mental com eles e repete, palavra por palavra, o que ela parece ouvir. Nomes próprios são frequentemente dados, geralmente o primeiro nome, mas raramente o sobrenome. Alguns detalhes justos, íntimos e secretos às vezes deixam o consulente estupefado. Esses detalhes podem até estar fora de sua memória consciente. Existem também detalhes que não podiam, de acordo com todas as experiências, ser conhecidos, consciente ou inconscientemente. O que são exatos depois que as indagações são feitas. Essas revelações dizem respeito ao presente, ao passado e às vezes ao futuro. E a duração das sessões varia de um quarto de hora e meia hora. Quando a visão cessa, a senhorita B está muito cansada e demora algum tempo para recuperar as forças. Do ponto de vista psicopatológico, a senhorita B não apresenta nada de particular, não há sinal de histeria ou qualquer tara do sistema nervoso. Sua psicologia é a dos médios superiores, é extremamente sensível, suscetível e irritável, mas sua inteligência é muito viva, embora sua instrução seja elementar. E sua memória é excelente. Ela tem um grande coração, total sinceridade e um notável espírito dedutivo. Em relação à nossa investigação, tínhamos considerado a possibilidade de uma ata taquigráfica que teria prestado um ótimo serviço. Tivemos que desistir por dois motivos. O primeiro é que no decorrer das sessões, muitas vezes, coisas íntimas são reveladas e é importante deixar a cada um cuidar de contar esses fatos ou guardar o segredo. O segundo é que a presença de uma testemunha atrapalha visivelmente as faculdades do vidente. Ela tem um hábito inveterado de nunca receber mais de uma pessoa sozinha. Ela expôs francamente sua hesitação em mudar seu método. E pensamos que nisso, efetivamente, havia um obstáculo a evitar. Refletindo nisso, julgamos preferível classificar nossos documentos em apenas duas categorias: sucesso e fracasso. Sem dúvida, existem sucessos que não são muito grandes, assim como há casos classificados como falhas que não o são em tudo. Mas o leitor fará sua composição de lugar em termos da primeira categoria, ao menos, pois é a única que publicaremos na íntegra. Seria de fato tedioso e sem interesse em relatar os casos negativos. Iremos nos contar em dar dois exemplos desses últimos. Uma observação é necessária antes da leitura das nossas notas.
As próprias condições da investigação eram de natureza ao propósito de dificultar o desenvolvimento nas faculdades da senhorita B. A ideia de ser submetida à investigação científica, o medo do fracasso já seria suficiente para inibir um sujeito tão hipersensível como este médium. Por outro lado, os experimentadores estavam na defensiva e sua desconfiança instintiva, percebida pela senhorita B, não podia deixar de influenciá-la penosamente. Os resultados positivos ficaram certamente diminuídos, mas em troca eles são muito mais seguros. Portanto, seja-nos permitido dirigir a senhorita B nosso fervoroso agradecimento. Sua colaboração conosco não poderia ser menos que dura, árida e temível. Ela sabia disso, concedendo a Deus provas não apenas de abnegação, mas de um entusiasmo inteligente pelos nossos estudos. Resultados negativos. Dentre os 25 relatórios que se seguem, 8 mostram resultados negativos, ou semi-negativos. Pouco menos de um terço. A taxa de sucesso de 70% em si é bem notável. A ata seguinte que produzimos na íntegra, a título de exemplo, é instrutiva. Apesar de seu caráter negativo, ela mostra o espírito crítico que dominou o estudo e também indica algumas causas de erros a serem evitados. Relatório do Sr. Leroy Dupré, 21 de setembro de 1919. Recebido quando cheguei. Descrição inútil de lugares. Uma vez que eles não desempenham qualquer papel, digo à senhorita B que, sendo eu, devido à circunstância, o primeiro de meus colegas a obter dela uma sessão, expresso nossa gratidão pelo apoio altruísta e tão precioso que ela nos traz. Ela respondeu dando a segurança de sua boa vontade, acrescentando que não pode garantir a qualidade desta ou daquela sessão, que fará tudo o possível para nos satisfazer. Ela me fez sentar de frente a ela, do outro lado de uma mesa quadrada, do tamanho de uma mesa de jogo, e fala para eu me aproximar o quanto possível. Pergunto a ela que método devo usar, qual o programa a seguir. Devo fazer perguntas? Não, se a sessão for boa, tudo será feito por mim, por si mesmo. Sem que nada tenha provocado tal recomendação, mas talvez por ter iniciado um movimento dirigido ao meu bolso, ela me pede, por favor, que não escreva durante a sessão. Se bem não reproduz as palavras usadas pela senhorita B, com certeza vou reproduzir o seu significado. Portanto, vou recolher os fragmentos do relato de suas visões descontínuos, porque houve interrupções e conversas intercaladas por ela. Imediatamente ela me disse que eu possuo uma capacidade fluídica considerável, que isso torna difícil para ela, que por causa disso algumas aparições são formadas por mim e não por ela. Tenho uma missão a cumprir, a continuar, na ordem moral e intelectual. Sou instigado a fazê-lo por 5 ou 6 figuras que ela vê atrás de mim. À minha direita, figura de homens idosos, brevemente esboçados, depois melhor descritos, um calvo, outro barbudo, etc. Figuras que apareceram quando eu entrei na sala e aí permaneceram, apesar de outras intervenções posteriores sugeridas, mas então atrás, em um segundo plano. Tendo a notícia desta missão me deixando insensível, acrescentando que devo me apressar, estou cansado. Não tenho alterações cardíacas? Pergunta. Não sei se existe uma lesão no coração. Devo ter o coração e os vasos gastos de um homem de idade. Nada especial. Mas se tem uma doença cardíaca, você não sofre disso? Não. Você não teve recentemente uma doença grave? Não. Outra aparição surge, segundo a senhorita B. Alta, magra, jovem, muito bonita. Mãos lindas, morena, ou melhor, ela se retifica. Cabelo castanho escuro, ligeiramente cacheado. Descreve com a mão a aparição, um MMA. Ela deve ter morrido há 10 ou 11 anos. Não perdi uma jovem mulher em minha família que respondesse a esses sinais. E seu nome era Margarida? Perguntou. Não, mas de uma família amiga da condição social. Eu acho que ela falou isso, um pouco inferior, que estava muito grata a mim pelos grandes favores feitos. Ela pronuncia o nome de Luiz, isso serve como lembrança. Depois o de Jorge. Ela é muito pálida, com os dentes do peito, como os doentes do peito. Eu disse a ela que não encontrei nada em minhas lembranças que me permitisse situar a silhueta percebida em minha vida familiar, sentimental ou afetuosa. Ela permanece, no entanto, apesar das interrupções da sessão, as pausas da senhorita B, nossas conversas
o entreabrir da janela a pedido do médium, fato que costuma causar o desaparecimento dos espectros. E finalmente surge uma figura que com o meu parecido exato, mas com 25 anos menos, ou aos 25 anos. Eu pergunto se é meu duplo. Não. Esse fenômeno, por sinal muito raro, acontece, mas meu duplo seria da minha idade, não de outra. Não é, portanto eu. Vejo quem pode ser? Não. A sessão propriamente dita termina definitivamente após cerca de 40 minutos, mas a senhorita B me retém até às 11 horas, contando anedotas um tanto confusas, nas quais há membros de sua família e o seu filho, também dotado de poderes, mas de ordem diferente. Ela me pede espontaneamente, sem qualquer sugestão minha, para voltar na manhã da terça-feira, às 9 horas. Ela me garante que não vai tirar proveito disso para fazer indagações sobre mim, do qual, em caso semelhante, foi acusada algumas vezes. Garanto a ela não ter nada semelhante, o qual, por outro lado, daria um resultado incompleto, porque saber o meu nome, a minha profissão, etc. Não bastaria para conhecer as características verdadeiramente interessantes da minha vida. Apesar de ser pouco interessante reproduzir esta seção minuciosamente em detalhes, porque não sei se as pesquisas futuras poderiam tornar úteis certos pontos de comparação. Não quero expor por que isso seria abusar de vocês e o porquê de não ter conseguido encontrar uma missão em minha vida. Ela não existe. Mas adivinho bem que os místicos, os enfatuados, os subjetivos podem sempre justapor a uma situação, ou uma ação, ou um fato de sua vida, um rótulo desse tipo. Persuadir ou tentar fazer com que um sobrinho não devore sua fortuna como um aventureiro e reserve um pouco para os outros fins. Pode ser uma missão, e em uma ordem superior poderia seguir o fio, encontrar as vagas analogias. Da mesma forma, com relação à aparição de uma jovem ou mulher, uma muito alta, muito magra, muito bonita, com mãos admiráveis, que não vive, muito pálida, hemorragia, anemia profunda por vários anos. Esteve intimamente ligada à minha vida. Amigos de infância, muito afeto mútuo. A mãe da jovem, que se tornou minha tia por um segundo casamento, etc. Portanto, bastante pontos idênticos, mas não há razão para reconhecimento total à frase em sua substância. A minha jovem amiga não a teria achado apropriada, penso eu. Apesar, repito, nosso afeto recíproco. Nem morena, nem castanha, nem olhos sombrios, loira, acinzentada, de uma tonalidade rara, muito clara. Olhos muito azuis e alto status social, grande fortuna, família muito conhecida. Emparentada com grandes nomes da aristocracia francesa. Luiz e Jorge não parecem representar nada a respeito da mulher desaparecida. Um espírito prevenido e desprovido de crítica teria encontrado a identidade? Pergunta. Em simples exame, nada é visto mais do que uma coincidência parcial, insignificante, facilmente explicável. Não sei se a senhorita B explicou seus poderes a vocês. Ela geralmente enxerga aparições à direita da pessoa que intervém, ora em busto, ora inteiras, que são ou devem ser mortos, ora vistos com as últimas roupas usadas, aqueles que estão em fotografias acessórios de sua roupagem fúnebre, mas raramente em um traje branco, de aparição. As visões são claras, fazem movimentos, gestos, falam, mas o vidente não ouve as palavras materialmente, percebe-as do lado esquerdo, ela o indica com a mão, no encéfalo. Sugiro que seja como se estivesse lendo, mas isso não a satisfaz. Possui revelações sobre o passado, o presente e o futuro, no entanto não explica muito claramente o modo de percepção dessas revelações. A atitude é tranquila, consciente, com os olhos fixados apenas nos pontos onde ela diz que as aparições surgem e subsistem. A segunda sessão, da qual o Sr. Deleroy Dupré fala, foi igualmente negativo. O nosso colaborador achou que não deveria aceitar um terceiro ensaio proposto pela senhorita B. Os outros resultados negativos ou quase negativos foram registrados pelos seguintes pesquisadores: Sr. Joseph Mellon, Dr. Neil, Dr. Jean Charles Hooks, Sr. J.R., Dra. Magnot, Sr. Jamin, Sra. Mercedes. Ao todos são 8 fracassos mais ou menos complexos. Os resultados negativos foram, por outro lado, raramente negativos no total. O caso a seguir dá um exemplo preciso disso. Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquica Internacional, Ectoplasmia e Clarividência.